Volvamos a representaciones. Pues creo que ya terminé con la quíntica la última vez. Entonces hagamos... Opa. All right, so then let's move to representation theory again. I finished with the quintic. So let's go back to some stuff like properties of characters of representations. The first thing is let's do some things for rings that we've already done for fields, and probably you've done this for rings as well. But if you have a morphism of rings, say A and B are commutative rings, and all my rings are with units. So I'm not going to write this again, but with units. And you have a morphism. You'd say that B in B is algebraic. Over A if it satisfies a polynomial equation. With coefficients in A, namely, if you call this guy rho, there exists A1 up to A n minus 1 harmonic polynomial equation. In A, such that b to the n plus a n minus 1, well, rho of a n minus 1, b to the n minus 1 plus rho of a1, oops, is 0. Ok, então esse vai ser a terceira língua de hoje. Então, normalmente vocês vão pedir esse morfismo ser simplesmente uma inclusão, e aí eu vou esquecer da notação rho e vou diretamente falar de coeficientes em A, que é um subanel de B. Então, em particular, para qualquer anel R comutativo, eu posso, estão definidos os elementos de R que são integrais, não é algebraic, tá, vou chamar de integral. Acho que em português será integral. Então, estão definidos os elementos de R que são integrais sob os centeiros. Os centeiros têm um morfismo para qualquer anel R comutativo. Um caso particular de esse caso particular é o seguinte lema: tudo A em que integral sobre Z é inteiro. Esse somente sim. Ou seja, claramente qualquer inteiro, qualquer elemento de A
é integral sobre A. Então, qualquer inteiro é integral sobre Q, sobre Z. Mas se A está em Q e é integral, então escrevem A como P dividido Q, com P e Q coprimos. E se ali é integral, a gente tem uma equação que é eu acho que eu escrevi nessa ordem. Então, matamos denominadores, multiplicando por Q a la N dos dois lados. Mas aí isso é zero. Implica que P a la N é congruente a zero módulo Q. Que isso é absurdo por isso. Então a única solução é que N seja zero e meu elemento A é A0. Ou mesma coisa que Q seja 1. Então, essa a noção de integral o nome vem por isso. Porque os inteiros estão dentro dos racionais e qualquer racional integral é inteiro. Soluções, equações com coeficientes inteiros, mônicas nos racionais são inteiras. Ok. Notem que a seguinte observação: as raízes da unidade, raízes da unidade em C são integrais. Certo? Porque elas satisfazem a equação z a la n menos 1 igual a 0. Os coeficientes são inteiros. Então isso implica que se G é um grupo finito, V uma representação de G, complexa, de dimensão finita. Então, o caractere de G é integral sobre Z. Aqui, G é um elemento de G. Isso por quê? Porque toda representação de dimensão finita para um grupo finito, lembrem que era unitária. Ou seja, existe um produto interno. Eu nunca lembro se a gente fez linear ou sesquilinear no primeiro fator. Eu acho que eu utilizava assim. Então, o que é invariante? Por G. Ou seja, a representação ρ fatora pelas matrizes unitárias. Que fazem esse diagrama como está.
Em particular, o Rho de G é diagonalizável e o G é um elemento de um grupo finito, tem alguma ordem que é finita. Então, os autovalores de G são raízes da unidade. E o K de G é o traço em V de Rho de G, é a soma dos autovalores. Como cada um deles é integral sobre Z, a soma é integral. Provavelmente isso precisa de um lema que a gente fez para corpos, mas eu não fiz para anéis. Então vamos fazer para anéis. Tem uma pequena diferença. Então, eu provei que cada um desses autovalores é integral. Mas eu não provei que a soma é integral. Então, lema. Vamos esquecer da notação de Rho. Claramente, o Rho lá, aquele morfismo de A para B, vocês podem incluir, mas eu vou pensar simplesmente em uma inclusão de A em B, uma inclusão de anéis. Então, o B em B, então são equivalentes. O B em B é integral sobre A. 2. O A submódulo de B, que é com base, que é simplesmente A de B em B, é finitamente gerado. E se ainda A é noetheriano, então esses dois são equivalentes a existe um submódulo C em B que contém esse cara, finitamente gerado. Um submódulo finitamente gerado que contém o A de B. Então, para corpos, a gente fez aquele lema, exatamente aquele lema. Era um elemento de um corpo, de uma extensão de corpo, ser algébrico, sim, esse subcorpo é de dimensão finita sobre A. Lembrem que essa notação aqui é o subanel de B menor que tem o A e o elemento B. Tá? O subanel de B gerado pelo elemento B sobre A. Ok? Então, se B é integral,
Então, o B satisfaz aquela equação. Então, certamente o B a la n, combinação linear dos anteriores, isso prova que 1 implica 2. Dois implica 1 é igualmente trivial, ou seja, vocês consideram os subanéis A sub n submódulos de B, que o A sub n é gerado por são sub-A módulos, sub-A módulo de B gerado por 1 B quadrado até B a la n menos 1. Então, a união de todos os A sub n é certamente o A de B dentro de B. E como esse cara é finitamente gerado, então, bom, existe um que é tudo. O terceiro é, no caso de A ser noetheriano, se A é noetheriano, então todo submódulo de um módulo finitamente gerado é finitamente gerado. É isso só simplesmente essa equivalência. Tá? Ok. Então isso esse é um dos lemas que a gente precisa. Segue-se então que o seguinte lema, que também a gente provou, é se eu tenho... talvez seja uma extensão, talvez uma definição. Se eu tenho... Talvez uma definição. Definição. B é integral se tudo B em B é integral. Então, em particular, certamente, se B em B, como corolário dessa definição, se B em B é integral sobre A, então, A de B em A é integral. E um outro corolário, então, é que o conjunto dos elementos integrais de um anel é um subanel. Lembrem que o conjunto dos elementos algébricos de um corpo é um subcorpo. Para corpos, a gente não precisava ter cuidado com a questão de ser noetheriano. Então, o conjunto de B em B algébricos sobre A é um subanel. Isso é simplesmente só olhar o módulo, né? Ou seja, se eu tenho B e C que estão em B, algébricos.
Tá? Estou utilizando algébrico quando estou falando de integral. Integral sobre A. Então, eu tenho que esse cara é um A módulo finitamente gerado. Eu tenho que esse cara é um A módulo finitamente gerado. Então, um produto tensorial sobre A é um A módulo finitamente gerado. E como esse cara é um A módulo finitamente gerado, então ele é integral sobre A. Por esse mesmo lema. E a soma e o produto de A de B por C estão dentro desse módulo. Biomorfismo para B. Ok. Então agora sim temos a prova de que, dado um grupo finito, qualquer representação, os caracteres tomam valores não arbitrários, têm propriedades de ser inteiros. São inteiros dentro dos complexos. São integrais sobre os inteiros. São inteiros algébricos. Isso já, de fato, é interessante. Eu comecei com um grupo arbitrário e que os traços de qualquer representação em matrizes complexas têm propriedades integrais. Ok. Vamos lembrar alguma coisa que a gente já fez para grupos? Lembrem que se G é um grupo finito, então seja C1 até CR, o conjunto de classes de conjugação de G. Então, tínhamos para cada uma delas uma única representação irredutível de G. Então, temos V1 até VR, o conjunto de representações irredutíveis de G, módulo isomorfismo, e a gente tinha achado um isomorfismo entre a álgebra de grupo do grupo G e a soma direta das álgebras de endomorfismos dos VI. Levávamos a base aqui E sub G para... Não, talvez seja melhor escrever aqui do lado. E sub G vai para a soma do ρ de G. Agindo em cada um dos endomorfismos. Lembra que isso implicou a primeira propriedade numérica das dimensões das representações. A gente teve como corolário daquele lema que se eu defino Ni como a dimensão de Vi, então temos que a soma de Ni ao quadrado é igual à ordem de G. Isso foi a primeira propriedade numérica que a gente teve das dimensões das representações de um grupo. A soma dos quadrados devia ser o número de elementos de G, que é essa dimensão aqui.
Era só comparar as dimensões desses espaços. Por um outro lado, agora que eu tenho esse isomorfismo aqui, que é um isomorfismo de álgebras, né? Álgebras associativas. O centro dessa álgebra aqui é simples de encontrar. Tá? O centro é claramente isomorfo a C mais C mais C R vezes. Esse cara aqui é o centro. Uma matriz N por NI que comuta com qualquer outra matriz NI por NI é diagonal. Então, o centro consiste dos múltiplos de identidades em cada um dos VIs. Por um outro lado, aquele morfismo que vai dessa álgebra, correto, para essa álgebra aqui, qual é a pré-imagem do centro? Não é difícil de ver, né? Ou seja, o centro da álgebra C de G, a gente tem uma base óbvia desse centro. Também é C mais C mais C mais C R vezes. E a base daquele centro como C espaço vetorial é claramente a seguinte. Para cada I, uma base é E sub I, que eu defino como a soma de G em C sub I de E sub G. Para cada classe de conjugação, eu defino aquele elemento. Está claro que esse elemento é central nessa álgebra na álgebra de funções de G. Estou somando por todas as conjugações. E isso me dá um espaço de dimensão R sobre os complexos. E cada um desses caras são os centrais, como um isomorfismo de álgebras. A dimensão do centro tem que ser R. Então, sei que esse tem que ser o centro daquela álgebra. Por um outro lado, com o isomorfismo, eu calculei o centro de duas formas independentes e eu tenho esse isomorfismo. Então, o centro aqui vai parar para algum elemento central aqui. Então, para cada um desses EIs, eu tenho explicitamente qual é a imagem desse cara aqui. Então, lembrem que a gente tinha um resultado geral, que era o seguinte. A gente tinha o seguinte resultado, que era, se f é uma função de classe, eu não lembro qual foi a notação que eu utilizei para classe, acho que era C de G, mas tá, é uma função de classe. Sim, correto. Então, a gente definia a soma de G em G de F de G E sub G. Talvez seja o pó de G. Eu não lembro se a gente, quando eu defini aquilo, eu não quero fazer de novo aquela conta. Acho que eu fiz botando assim. Isso é correto?
Deixa eu calcular. Não quero calcular de novo aquele lema, que levou um tempo para fazer a conta. O fator de normalização é o que eu vou esquecer. Mas esse aqui é um múltiplo Rho sub I de G. Rho sub I é a representação irredutível VI. Então, isso é um múltiplo de identidade. E a gente identificou esse lambda como 1 sobre NI. Agora sim vamos ter que pensar. Por a soma de f de G inverso, o caractere de G. Então, talvez tenha alguma coisa errada, talvez tenha um G inverso a mais. Então, vamos ter que calcular aquele lema de novo. Ao menos que vocês tenham notas e lembrem exatamente, vamos ter que calcular de novo. Não é uma coisa muito complicada, ou seja, o negócio é pegar o traço dos dois lados. Eu vou deixar assim. Se a gente chega em algum erro, eu volto. Vou assumir que está correto. Se a gente tem algum erro, eu volto para controlar se tem um G inverso errado ou não. Mas é um lema que a gente provou algumas aulas. E o argumento é simples, é pegar o traço dos dois lados e ver qual que eu quero. Mas o que eu quero estudar é o seguinte. Eu não posso falar de elementos de esse anel que sejam inteiros ou integrais sobre Z, porque esse anel não é comutativo. Mas dentro desse anel, eu tenho o centro desse anel. E esse é um anel comutativo. Então eu tenho esses inteiros dentro desse cara. Então eu posso perguntar quais são os elementos daqui que são integrais sobre Z. Tá? Esse é um anel comutativo, então eu posso perguntar quais são integrais sobre Z. Então o lema é que se eu tenho um elemento do centro, todo elemento do centro se escreve como combinação linear desses EIs. Então, seja um elemento que esteja no centro, eu vou escrever de duas formas diferentes, mas é um elemento de C de G. Então, como é um elemento de C de G, é uma suma para G em G de U sub G E sub G. Aqui, U sub G está nos complexos. Um elemento do centro de C de G que está incluído em C de G. Tal que o U sub G seja integral. Ou seja, um inteiro algébrico sobre C, sobre Z, para tudo G. Então, o U é integral. Então, esses são coeficientes são complexos, eles satisfazem polinômios com coeficientes inteiros. Esses C de G são elementos desse anel. Tá? Mas a combinação tudo é um elemento desse anel, que é um anel comutativo. Então, esse cara aqui se escreve de jeito único, em termos da base, como uma suma de 1 sub G sub I, E sub I,
I igual 1 até R. Aqui G sub I é algum representativo qualquer da classe CI. Então, esses caras aqui são combinações de inteiros algébricos U sub G. Complexos, são números complexos. Então, basta provar que esses E sub I são algébricos. Então, basta provar a integral. Agora sim eu posso falar do E sub I em lugar do E sub G, porque o E sub G não é um elemento do anel comutativo. Mas o E sub I é um elemento da base de esse anel como anel comutativo. Então eu quero ver que o E sub I é integral sobre Z. Mas o E sub I... tá. Como que eu posso ver que esse cara é integral sobre C? É um elemento desse anel que é o centro é um elemento desse anel que é o centro da álgebra de funções de G, ou da álgebra de corpo, como que se fala? O anel de corpos de G, corpo de funções de G. E eu quero ver que aquele cara é integral. Mas eu tenho um isomorfismo entre esse anel e aquele anel lá. Eu tenho esse isomorfismo com esse cara aqui. Então basta ver aqui que ele seja integral. E aqui que ele é integral é trivial, porque a imagem é simplesmente a homotese. É multiplicação por um número, em vez de subir. E essa multiplicação por um número é um inteiro algébrico, porque o traço, né, combinação do caractere, e os traços são múltiplos, são somas dos autovalores, e os autovalores são raízes da unidade. Então, C sub I são integrais. Ok, então, todo elemento do centro da álgebra que seja combinação tal que os coeficientes sejam inteiros algébricos é um elemento integral sobre Z. Então, hoje vai ser uma aula curta, vamos provar o único teorema que a gente vai provar hoje. Depois eu vou passar para questões mais abstratas. Então, o teorema NI divide a ordem de G para tudo I 1 até R. E para grupos pequenos, isso já é um número importante. Eu tenho duas propriedades numéricas das dimensões das representações irredutíveis. Uma é que a soma dos quadrados é a ordem do grupo, e a outra é que cada um desses números NI divide a ordem do grupo. Isso já impõe condições fortes sobre os possíveis valores do CNI. Por exemplo, para aquele grupo SL2 sobre F7, PSL2 sobre F7 que eu já dei, com isso já quase basta diretamente para identificar as dimensões de todas as representações irredutíveis. Ok. Então vamos provar aquele teorema. Então o que a gente pode fazer é simplesmente só olhar ao elemento que seja daquela forma, que seja a soma vou botar diretamente aqui 1 sobre NI do não de G, o caractere da representação iésima de G inverso. Tá, que ótimo que eu deixei o errado. Por E
de G. Ok. Então, o caractere é uma função de classe. Então esse cara é central. Então esse U está no centro, porque claramente aquele cara se escreve como combinação desses elementos. Agora, cada um dos caracteres, os coeficientes, KI de G inverso, é algébrico, é integral. Então, aquele lema que a gente provou implica que o U é integral. Ups. Não. Não, isso é incorreto. Agora é correto. Porque eu provei que esses caras são integrais. Eu não provei que eles dividido por NI sejam integrais. Não é certo que se um número é integral, então a divisão por um outro vai ser integral. Porém, aquele NI aparece aqui. Qual é a imagem daquele elemento no centro dessa álgebra? Como esse cara é integral, esse mu está no centro, é integral, a imagem dele em C, ou mais bem em endomorfismos de V, o centro desse cara, é integral. Se eu tenho um morfismo danês, se eu tenho um elemento que é danês comutativo, um elemento integral em um lado, a imagem é integral. Isso é trivial. É aplicar o morfismo ou a equação polinomial que o elemento satisfaz. Mas a imagem desse cara em endomorfismos de VI é um múltiplo de identidade. Qual é aquele múltiplo de identidade? Aquele é 1 sobre NI. É 1 sobre NI, a soma dos traços do KI de G inverso. E acho que então a gente pegou correto. KI de G. E esse cara aqui é a ordem de G dividido NI, a ordem de G pela mesma soma, e essa soma foi, por definição, o produto interno do KI com KI. E lembrem que, como a VI é irredutível, esse cara aqui é 1. Mas então, como o mu é um algébrico, é um elemento integral desse anel, esse número complexo é um elemento integral de C, que é o centro de endomorfismos de VI. Tá? Então esse cara
é integral. Porém, ele é racional. Então isso implica que ele é inteiro, pelo lema que a gente já provou. Ok? Ok, dá para provar mais um pouco. Talvez a gente faça propriedades numéricas de representações, mas pelo menos agora a gente já sabe que a dimensão de uma representação irredutível divide a ordem do grupo. Ok. Talvez dá para fazer mais um lema nesse tópico, que é o seguinte. Seja dá para fazer mais um lema. Então, seja C dentro de G, o centro de G, e vem uma representação irredutível, de dimensão NI de G. Então, NI divide ao índice de C em G. Um pouco mais forte, né? Se o C fosse trivial, é o lema anterior. Então, deixa eu só dar a ideia rápida dessa prova. A ideia não é muito complicada, ou seja, em lugar de olhar para o centro de toda a álgebra de funções de G, a gente pode olhar aos elementos que vêm de representar o C. Ou seja, para todo elemento, para todo G em C, o rho sub I de G, que está em endomorfismos de VI, na realidade, comuta com todo outro elemento de G. Rho sub I de G, na realidade, está em endomorfismos comutando com G de VI, mas agora a comutação, os endomorfismos de uma representação irredutível para um grupo G, na categoria de morfismos de grupos de representações de G, esse era pelo lema de Schur, só C. Tá? O VI é irredutível, esse aqui é o lema de Schur. Então, o que eu gostaria de dizer é que eu queria chegar à situação seguinte. O que eu quero provar é que a ordem de G dividido a dimensão NI Não, deixa eu continuar, depois vai ficar claro onde que a gente chega. Então temos essa situação. Para cada elemento central do G, eu posso olhar a representação daquele elemento e eu sei que é um número complexo, tá? Porque é um múltiplo de identidade em VI. Por um outro lado, eu posso olhar o seguinte grupo. Posso pegar G M vezes
E eu envio ele a os endomorfismos de VI tensor VI M vezes. Ele age simplesmente por G1, GM. Eu vou para o produto tensorial de G1, o ρI de G1, ρI de GM. Mas se cada um desses caras é central, de novo, cada um desses caras é um múltiplo de identidade. Então, o produto tensorial de múltiplas de identidade, e aqui está o truque. O produto tensorial de múltiplas de identidade, deixa eu escrever. É um múltiplo de identidade. Do produto tensorial. É uma trivialidade de observação, mas tentem escrever a prova disso. Então, sei que quando eu escolho M elementos do centro do grupo, esse cara aqui, na imagem do endomorfismo do produto tensorial, é um múltiplo de identidade. Qual é aquele múltiplo de identidade? E é simplesmente, se eu chamo para o I de G, que é um múltiplo de identidade, vamos chamar esse múltiplo de identidade lambda I, tá? Pela identidade VI. Então, esse múltiplo de identidade aqui é o produto dos lambda I's. Shit. Não é lambda I. Vou chamar aqui, é simplesmente lambda. Esse não depende de I, depende de G. Tá? Então, aqui vai ser o produto dos lambda J. Cada um desses lambdas é para cada um desses G's, desses GJ. Tá? Ou seja, isso é lambda 1 até lambda M. Então, o que eu sei é que esse cara de G a la M, a ação nos endomorfismos de VI, quando cada um desses elementos é central, é via multiplicação por esse número. Em particular, eu posso fatorar a minha representação pelo grupo, pelo subgrupo a gente pode olhar ao subgrupo H dentro de G M vezes, onde o H consiste de elementos G1 até Gm, com cada um dos G's, GJ em C, e o produto, que é não comutativo, e G1 por G2 até Gm é igual a 1. Está claro que é um subgrupo do grupo produto M vezes de G. E a minha representação, tá? O morfismo para endomorfismos de VI M vezes com VI, fatora por aquele produto. Por aquele quociente. Ou seja, como é um subgrupo do centro, esse cara é normal, tá? Então, a minha representação fatora pelo G dividido H vezes
Ok, mas então, segue-se que, dessa observação, segue-se que a dimensão de G a la M, que é a ordem desse grupo, dividido a ordem desse H é a ordem de C a la M menos 1. Eu tenho um deles que estou tirando a causa dessa equação. Por NI é um inteiro? Não, não é um inteiro, mas ele aqui, sim, esse aqui é um inteiro, para tudo M. Isso é correto? Em particular, posso tirar esse menos 1 aqui. E agora isso aqui pertence a 1 sobre C. Por os inteiros para tudo M. A NI não é... A dimensão do VI agora é VI tensor VI M vezes. A la M. A dimensão da minha representação é a dimensão do NI a la M. Então, eu tenho um número racional que é... Bom, tá, é esse número, é a ordem de G dividido NI dividido a ordem de C, que a la M não é um inteiro, mas está dentro desse módulo, que é um Z módulo finitamente gerado. Então, um racional, tá? E cada um desses, para toda a potência M, estão dentro do mesmo submódulo dos racionais, que é finitamente gerado como Z módulo. Então, o lema anterior prova que esses caras, como estão dentro de um módulo finitamente gerado, os racionais são noetherianos, esse é um módulo finitamente gerado, estão dentro de um módulo fixo finitamente gerado, pelo tanto, esse número aqui é um racional que é algébrico. É integral. Isso implica que é inteiro. Então, de novo, sempre utilizamos a mesma ideia. Racionais integrais são inteiros. Ok. Isso é tudo que eu vou fazer hoje sobre propriedades numéricas. Então, antes de continuar, vou levar um pequeno tempo para falar um pouco de questões abstratas. Eu não sei se eu falei, eu dei definições de categorias monoidais aqui, ou de categorias tensoriais. Não lembro se eu fiz isso antes. Mas se eu não fiz, eu vou fazer agora. E se eu já fiz, igual é útil. Porque daqui a pouco eu vou mudar para propriedades mais abstratas da categorias e representações de um grupo. Mas talvez seja melhor eu só fazer uma observação. Lembrem que se G é um grupo, um S é um G torsor, era um conjunto com uma ação. É um conjunto com uma ação à direita de G, que é transitiva e simplesmente transitiva. Ou seja, para tudo S, T em S, existe um único G em G, tal que S agindo por G é igual a T. Essa era a definição de torsor. Para qualquer grupo, não precisa ser infinito nem nada. Tá? Temos um funtor da categoria
de G módulos para a categoria de G módulos sobre algum corpo K para a categoria de K espaços vetoriais. Esse funtor eu vou denotar de F sub S. Esse depende de um torsor. Então, seja S um torsor. Então, vocês me dão uma representação V e eu te dou de novo que o que é? O torsor por V dividido a ação de G. Então, deixa eu explicar o que é aquele caso. Tá? O que é aquele quociente? Então, esse aqui é uma relação, é um quociente de S por V dividido uma relação de equivalência. E a relação de equivalência é que S, V, que S, G, V é equivalente a S, G, V. Ok? Podem utilizar as duas, podem utilizar a ação diagonal. Então, podem fazer que SV seja equivalente a GSGV. Que dá, essencialmente, dá um outro funtor, mas é essencialmente a mesma coisa. Então, notem, um torsor é trivial. Ou seja, para todo elemento de S, isso também eu já disse, define um isomorfismo de G em S, porque define um mapa que leva G para S, que leva o elemento G em G por S. É isso um isomorfismo, porque é uma bijeção, por essa condição. Ah, obrigado. Mas é um isomorfismo. Mas esse isomorfismo não é canônico, ou seja, eu tenho que escolher o S. Por um outro lado, o G é um torsor. Canonicamente, com a multiplicação à direita. E esse cara tem um elemento dado, que é a identidade de G. Então, G é um G torsor e ele já vem com um isomorfismo canônico com G, a identidade. Então, um torsor é dito trivial quando ele tem um elemento marcado. Ou seja, quando é canonicamente isomorfo a G. A notação parece horrível agora, mas vai ficar claro quando fale algumas palavras de geometria. Ok? Por um outro lado, olhem que os torsores formam uma categoria. Formam uma categoria. Ou seja, dado dois torsores, S e T, dois G torsores, os morfismos de S em T são mapas de conjuntos F de S para T, tal que comutam com a ação de G. A composição é clara.
Ok? Notem que todo morfismo é um automorfismo. A primeira observação é que os morfismos de S em S são mapas de S para S que comutam com a ação de G. Talvez seja mais simples fazer a seguinte observação. Seja F um morfismo de S em T. Então F é invertível. F é um isomorfismo. Está claro por quê? Ou seja, escolhem qualquer elemento. De S. Ups! Na minha definição de torsor, do jeito que eu defini, seja S um G torsor, um conjunto com uma ação à direita de G, que é tal que para todos dois elementos existe um único G. Tudo bem com essa definição, exceto que eu não gostaria disso. Eu não quero o conjunto vazio ser um torsor. Isso seria um problema. Então, eu posso afirmar que o meu S tem um elemento, pelo menos, escolhem qualquer deles. Então, o F fica determinado com qual é o F de S. Eu chamo esse cara de T. E uma vez que eu conheço o T, eu já conheço todo outro elemento, porque todo outro elemento de S é da forma G por S para um único G, e todo elemento de T, então, é da forma G por T para um único T. Então, a inversa fica determinado para, dado um elemento T, eu te dou esse elemento S. Pronto. Então, todo morfismo é um isomorfismo. Definição, uma categoria com essa propriedade é dito um grupoide. Onde todo morfismo é um isomorfismo, é dita um grupoide. Por que é o nome? Porque uma categoria onde todo morfismo é um isomorfismo e que tenha um único objeto, exemplo, olhem para uma categoria C que tenha um único objeto. Então, o conjunto de morfismos desse único objeto no único objeto, por definição, todo morfismo é um isomorfismo. Então, esse cara é um grupo. Então, um grupoide generaliza a noção de grupo no sentido de que a minha categoria pode ter mais de um objeto. Tá? Um grupoide com um único objeto é um grupo. Porém, agora, a categoria de G-torsores, eu já provei que é um grupoide. Peguem um objeto qualquer, S. Então, os morfismos de S em S é um grupo. São os automorfismos de S. Qual é aquele grupo? Agora está claro que esse grupo é canonicamente isomorfo ao grupo G. Porque todo elemento de G me dá um morfismo de S em S. É um automorfismo. E todo morfismo de S em S fica determinado com a imagem de qualquer elemento S. E a imagem de qualquer elemento S determina um único elemento de G. Então, a categoria de G-torsores é um grupoide, é uma categoria com muitos objetos. Qualquer dois deles, se existe um morfismo entre um e outro, são isomorfos. E cada um dos grupos de automorfismos de cada um deles é o grupo G.
Ok. Agora, eu tinha a categoria de G-módulos, de representações de G, com morfismo, morfismo é representações. Aqui eu tenho uma categoria de espaços vetoriais, com morfismos, mapas lineares. Essa construção que eu fiz é funtorial. Ou seja, dado um morfismo de V para W, vocês conseguem um morfismo de esse espaço vetorial no outro espaço vetorial. Mas primeiro vamos ver uma coisa. Por que esse cara é um espaço vetorial? Desculpa. A notação é sobre G é um K espaço vetorial. Qual é a estrutura de K espaço vetorial dele? E simplesmente é o seguinte. Se você tem S, V mais T, W, então o T é igual a S por G para um único. Para um único G. Então essa é SV mais SGW, que é SV mais SG inverso em W. E eu defino isso como o SV mais G inverso de W. Tem que checar que isso está bem definido. Isso dá uma estrutura de K espaço vetorial nesse quociente. Notem que o funtor, a gente tem um torsor, que é o torsor trivial, o G, que é um G torsor com a multiplicação. Mas esse funtor aqui é o funtor de olvido, de esquecimento, talvez seja em português, não sei. Que o que é esse funtor? Esse funtor leva o V módulo, ou G módulo V, num espaço vetorial que canonicamente é isomorfo a V. Ups. Esse aqui é canonicamente isomorfo a V, porque a imagem de G, V, eu levo esse cara à identidade G inverso V, esses caras são iguais, dentro desse espaço, e eu levo ele para G inverso V. Isso dá um isomorfismo canônico entre esse espaço vetorial e esse espaço vetorial. Ou seja, que esse cara aqui é o funtor que esquecia a ação de G. Mas para um torsor que não seja G, que não seja trivial, esse funtor não é trivial. Vocês já devem ter feito em geometria, vou deixar esse quadro aí. Vocês já devem ter feito em geometria fibrados vetoriais. Então, a noção de G torsor é a noção de fibrado principal. E esse funtor aqui é a noção de fibrado vetorial associado a um fibrado principal. Então, quando eu, em lugar de falar em grupos, eu posso olhar a categoria de grupos sobre uma variedade, sobre um espaço topológico. Ou seja, eu posso pensar em feixes, vocês não sabem o que é. Então não vou falar em feixes, vou tentar só rapidamente dar uma ideia. Mas a ideia é olhar o seguinte, é pensar em, imaginem X uma variedade. Uma variedade suave, por exemplo, então G que seja um grupo de Lie, uma variedade suave também. Ou X que seja uma variedade topológica e G que seja uma variedade, um grupo topológico. Mas então eu vou pensar nesse cara como se fosse um grupo sobre X. Então um G torsor sobre X, agora, é um P, uma variedade ou um espaço topológico, uma variedade topológica com um morfismo suave para X, com uma ação de G por X. Tem esse mapa assim, e uma ação desse grupo nesse grupo, nesse conjunto. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer essa ação que preserva fibras.
Isso quer dizer que, vamos chamar esse π assim. Quer dizer que o π inverso de x está dentro de P é um G-torsor para tudo x em x. Agora está faltando uma coisa, que é a condição do S não ser vazio. Como que eu traduzo naquele caso? O que eu vou querer é que esse P seja localmente trivial. Ou seja, para tudo ponto x, essa é uma condição. E a segunda condição é ser localmente não trivial, que é para tudo ponto x em x, existe um aberto x está em 1, está dentro de x, tal que esse π tem uma seção. Ou seja, existe um sigma que vai de 1 para P, tal que π sigma é igual à identidade de 1. Bom, tá, sigma está só definido. Né? Então isso é dito um G-torsor. Exemplos, isso é chamado um G fibrado principal numa variedade. O exemplo disso é para o grupo G ser GLN, o frame bundle, que isso provavelmente vocês já fizeram. Em geometria, o exemplo é o grupo G ser o GLN, N a dimensão da variedade X, e o conjunto P, deixa que eu só te dei que é o P sub X. Esse cara aqui é o conjunto de frames, na verdade. São bases. É 1 até EN do fibrado tangente a X. Certamente esse conjunto, uma base de um espaço vetorial de dimensão n, dar uma base de um espaço vetorial de dimensão n é equivalente a bom, é um conjunto que tem uma ação de GLN. Olhem que em geral, se eu tenho Cn, tá? E eu dou uma, bom, seja V, um espaço vetorial, dimensão n, e agora eu olho para S, o conjunto com os elementos são bases desse espaço vetorial B. Esse conjunto é um GLN torsor. Porém, não é trivial. Um espaço vetorial não tem uma base canônica. Mas é um GLN torsor. Dada duas bases, existe um único elemento de GLN e um único elemento de GLN que leva uma base na outra. Então esse conjunto é um GLN torsor e não é GLN. Não necessariamente trivial. Para uma variedade X, em cada ponto, vocês têm o plano tangente daquela variedade, o conjunto de bases daquele plano tangente gera um torsor. E esse conjunto satisfaz. Vocês podem olhar que aquele conjunto vai ter uma estrutura de variedade global, que é aquele P, isso eu não vou fazer, mas está certo que tem uma seção. Porque localmente, vocês podem escolher vetores tangentes, linearmente independentes. Porém, essa seção é só local, e isso é importante. Existe um aberto, que não necessariamente é tudo X. Não é certo que vocês podem escolher uma base do plano tangente global em tudo X. Por exemplo, para a esfera, vocês já provaram seguramente que não conseguem fazer. Tá? Então, a noção de torsor é importante quando vocês veem um caso relativo em lugar de só um conjunto.
Agora, qual é a noção desse funtor que eu estou dando aqui? Bom, agora, que é uma representação de GLN. Dada uma representação de GLN, por exemplo, dada uma representação V de GLN, G, que naquele caso é GLN, agora eu tenho o PGV, que ainda tem um mapa para X. Qual é esse mapa para X? O mapa é, vocês me dão um SV com S em P, V em V, e envia nele para o PDS. Esse cara está bem definido. Por que está bem definido? Porque esse cara aqui é semelhante, como que é? Equivalente a botar um GS, G inverso de V, mas a imagem dele é o π de GS. E o π de GS é o π de DS. Porque a ação preservava as fibras aqui. A ação preservava fibras. Ele age, cada um dos π de X é um G torsor. Então esse mapa está bem definido. Tá? Então, olhe vou continuar a chamar esse mapa de π, usando a notação. Mas então, notem que π inverso de X dentro de P era um P torsor. É um G torsor. Mas o π inverso desse mapa, ou seja, o P, G, V, sub X, tá? O π inverso de X, agora nesse espaço, esse aqui é um espaço vetorial. Que está, para cada ponto, está construído desse jeito. Ou seja, eu tenho o P torsor, o G torsor P inverso de X por G com a minha representação. Estou pegando uma representação do GLN ou do G, do que seja. Então, eu passei de um fibrado principal para um fibrado vetorial. Tá? Para cada ponto da variedade, a pré-imagem num espaço vetorial. Então, esses funtores que estão dizendo é, para cada G fibrado principal e cada representação de G, eu obtenho um fibrado vetorial na variedade. No caso, o exemplo canônico, é P, o frame bundle que eu defini lá. Aqui o G é o grupo GLN. Tá? E o P consistia em cada ponto de uma base do fibrado tangente. E a representação V de GLN, que seja canonicamente Cn, ou Rn no caso de variedades reais, tá? Mas Cn é uma representação de GLN. Então, qual é o fibrado vetorial associado a essa representação? Esse cara aqui é o fibrado tangente da variedade X. Esse aqui é canonicamente o fibrado tangente da variedade X. Se vocês aqui botam a representação dual de GLN, vocês obtêm o fibrado cotangente da variedade X. Se aqui vocês botam uma representação de dimensão 1 de GLN, que é o determinante desse Cn, vocês obtêm o fibrado canônico da variedade X. E assim. Tá? Eu vou falar um pouco mais de entorsores da próxima aula. E eu quero estudar um pouco mais sobre o jeito algébrico esse tipo de funtores.